Antes de qualquer obra aparecer na cidade, ela já apareceu, ou desapareceu, no orçamento, não na rua, não no canteiro. Antes disso, no papel. Todo ano, o Executivo propõe e a Câmara aprova uma lei que autoriza o que pode ser gasto. Isso tem nome: Lei Orçamentária Anual. LOA, o documento mais importante que quase ninguém lê. LOA é previsão, é uma intenção com assinatura, não é dinheiro gasto. Entre o papel assinado e o dinheiro na obra, existem pelo menos 3 etapas que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. O empenho reserva o valor, como um cheque pré-datado que ocupa espaço no caixa. A liquidação confirma que o serviço existiu de verdade, e o pagamento é quando o dinheiro finalmente sai do governo. Cada degrau é mais difícil de alcançar que o anterior. Os anúncios vivem no primeiro, a cidade vive no último. No episódio anterior, mostramos que Belém tinha 16,30% de cobertura de atenção primária à saúde em 2021, quando a média nacional era de 64,81%. Uma em cada 6 pessoas em uma capital do Brasil. O orçamento municipal de saúde cresceu de 606,9 milhões de reais de receita própria em 2023 para 625,5 milhões em 2024. Crescimento modesto no número, mas não foi o total que mudou, foi o que estava dentro dele. Em 2024, o governo federal reformulou o financiamento da atenção primária. Portaria do Ministério da Saúde, número 3.493. Belém não esperou a entrega para responder. Respondeu antes, no orçamento, edital público, chamada de profissionais, dotação alocada. A Prefeitura declarou, sem confirmação por fonte federal independente até esta coleta, que as equipes de saúde da família saltaram de 124 para 348 em um único ano, e as equipes de saúde bucal de 19 para 132. Uma segunda fonte reforça o número, mas não resolve a ressalva. A Agência Belém, veículo da própria prefeitura, detalha o mesmo salto, cobertura de 28% para 85% da população, mais de 1 milhão de pessoas atendidas. Mais detalhe, mesma fonte, municipal, não federal. O que é rastreável pelo orçamento. Portaria, edital publicado e dotação alocada para profissionais de APS. Antes de qualquer agente de saúde aparecer no bairro, o orçamento já tinha sinalizado que ele viria, mas o orçamento também conta o que não vai acontecer. Segundo o laboratório da cidade, Belém é a pior capital brasileira em condições de calçadas. O orçamento previsto para mobilidade em 2022 foi de 82,6 milhões de reais. Para uma capital de 1,3 milhão de habitantes, cerca de R$ 63 por pessoa por ano. E o contraste vale registrar. Para a COP30, foram anunciados 1,28 bilhão de reais em mobilidade, mais de 15 vezes o orçamento municipal anual. A origem, como no saneamento que este episódio ainda vai mostrar, não é majoritariamente municipal. Tesouro do Estado, BNDES e Itaipu, mobilizados por um evento internacional. Um volume que, como no saneamento, está além da escala fiscal própria do município. No episódio anterior, mostramos que Belém envelhece mais rápido do que se adapta. Calçada ruim para quem tem 70 anos não é inconveniência, é exclusão. É o que decide se alguém vai ao médico ou fica em casa esperando que alguém apareça. E o orçamento de mobilidade já tinha essa resposta antes de qualquer idoso decidir não sair mais de casa. Em 2021, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 17,12% dos domicílios de Belém tinham coleta de esgoto. Apenas 3,63% recebiam tratamento. 82% do esgoto da cidade ia para onde fosse possível, para o rio, para a rua, para o quintal. Um ranking nacional externo ao município confirma a gravidade. O Instituto Trata Brasil, usando dados oficiais de 2023, posiciona Belém entre os 20 piores municípios do país em saneamento, uma das 8 capitais estaduais com os piores indicadores nacionais. A meta do Marco Legal do Saneamento é 90% de cobertura até 2033. O ponto de partida era 17%. O silêncio orçamentário em mobilidade e saneamento estava no papel.
antes de aparecer na calçada quebrada e no rio sem tratamento. E então chegou a COP30. O orçamento previsto para saneamento em Belém era de cerca de 269 milhões de reais em 2023. Em 2026, chegou a 940 milhões, crescimento de 250% em 3 anos. Esse número é real, mas ele não nasceu em Belém. O governo federal informa investimentos de 4,7 bilhões de reais no contexto da preparação para a COP30, com parte relevante direcionada à capital, segundo dados do Novo PAC e do portal GovBR. Programas como o próprio Novo PAC, investimentos do Estado do Pará via CEOP e a concessão da Águas do Pará como nova operadora de saneamento. Um volume de recursos que está além da escala fiscal própria do município. Quando o orçamento de saneamento triplicou em 3 anos, quem tomou essa decisão? A resposta está em quem financiou: o governo federal, o Estado do Pará e os recursos extraordinários de um evento global. O orçamento municipal refletiu e, em parte, antecipou uma decisão que não nasceu apenas no município. Nesse mesmo período, a cobertura de esgoto em Belém cresceu de 17,12% para 25,27%, segundo os sistemas oficiais de saneamento. Esse NI, esse 2021 e esse INI, esse a 2024. São dados autodeclarados pelas próprias prestadoras, o que significa que parte dessa variação pode refletir melhora no monitoramento, não apenas melhora na infraestrutura. Avanço real, mas a meta é 90%. Em 2024, Belém perdia 59% da água que distribuía, 21 pontos acima da média nacional de 38%. Uma nota: esse período inclui a transição da Cozampa para Águas do Pará, o que pode ter afetado tanto a infraestrutura quanto o rigor do reporte. Ler o orçamento de 2026 de Belém sem mencionar a COP30 é como ler a conta de um jantar de gala achando que é a despesa usual de uma família. Os números são reais, a situação não é ordinária. Mas entre o orçamento autorizado e o dinheiro que chega à rua, existe uma distância que ainda não conseguimos medir com precisão para Belém. Para ter ideia de escala, municípios de porte similar ao de Belém gastaram em média R$ 1.356 por habitante em saúde em 2024, segundo o FINBRA. Essa é a referência nacional, o dado equivalente para Belém. O que a cidade efetivamente pagou em saneamento, em mobilidade, em saúde, função por função, está no SICONF e não foi possível extraí-lo em pesquisa aberta, não porque não exista. Porque o sistema que guarda essa informação exige uma navegação que a maioria dos cidadãos nunca aprendeu a fazer. O orçamento previsto para saneamento em 2026 foi de 940 milhões de reais. O que desse valor saiu do caixa como pagamento real. Essa resposta existe, está nos registros federais. E a distância entre o que foi previsto e o que foi pago, que este episódio não conseguiu medir, é a pergunta que um próximo episódio vai buscar. O orçamento mostra a intenção. Ele não prova, sozinho, que o dinheiro foi pago nem que a obra chegou à rua. A próxima vez que um prefeito anunciar um investimento bilionário, você já sabe a pergunta certa. Isso é LOA ou é pagamento? O orçamento mostra o futuro antes da obra aparecer, mas ele também mostra outra coisa. Quem tem força para decidir o futuro da cidade e quem apenas assina o papel depois. Antes de virar notícia, vira padrão. Se quiser acompanhar o que os dados mostram antes das manchetes, o link está na descrição.